Teoria da janela quebrada ou da vidraça quebrada, tanto faz, não importa. Se você nunca ouviu isso na sua vida, se você nunca ouviu sobre essa teoria, fica nesse vídeo que eu vou estar explicando para vocês e mostrando, tentando mostrar, né, com exemplos para vocês o como isso funciona e é muito importante em um grupo civilizado, uma sociedade, sabe? E por conta disso, muitos países, e eu vou citar e dar como exemplo aqui o Brasil. Por quê? Porque eu sou brasileiro e do meu país eu falo mal à vontade. Não que eu não possa falar mal de outros países, é claro que eu posso, eu sou livre para isso e você também é. Mas não basta apenas a gente falar mal, nós temos que questionar. E tudo na vida nós precisamos questionar, entendeu? Porque se a gente não questiona, a gente não entende. Se a gente não entende, a gente não aprende. E hoje em dia eu quero ensinar a vocês sobre uma coisa que eu aprendi, que é a teoria da janela quebrada. Isso eu aprendi quando era criança. Eu devia ter ido para os meus 9, 10 anos de idade. Nem lembro mais. Mas isso ficou na minha cabeça até os dias de hoje. E eu observo coisas no Brasil bem específicas que são relacionadas, que nós podemos relacionar a essa teoria. E o que consiste essa teoria? Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Não, aqui não vai dar. Mas exemplo. Nós estamos nessa rua aqui, que é esse galho, certo? E essa rua, vou dar outro exemplo. Nós estamos aqui nessa trilha, certo? Imaginem essa trilha como se vocês estivessem aqui junto comigo. E vamos supor que nós estivéssemos em um ambiente totalmente vandalizado, destruído, sem cultura, sem educação, sem o básico, sabe? E essa rua, como vocês podem ver, esse caminho aqui, essa estradinha aqui de chão de terra, ela simboliza o nosso país. Ela simboliza o nosso país. Como vocês podem ver, ela está perfeita, ó. Não tem sujeira, entendeu? Totalmente natural. E hipoteticamente o Brasil estaria assim se as pessoas que caminham por aqui apenas caminhasse e desfrutasse desse ambiente como ele deve ser desfrutado. Porém, o que acontece é totalmente diferente. O que acontece no nosso país é o seguinte: as pessoas caminham por aqui, utilizam esse caminho, utilizam essa rota, aproveitam e sugam tudo de bom e do melhor desse lugar, como vocês podem estar vendo, ó. Aproveitam tudo de bom e do melhor desse lugar e no final eles vão lá e arrancam uma árvore dessas, ou melhor, uma árvore daquelas. Melhor, eles vão e começam a destruir as árvores. Melhor ainda, eles começam a largar o seu lixo pelo chão, tá entendendo? E aí é onde entra isso. Eu estou
tentando demonstrar para vocês em relação a uma pessoa mal educada, sabe? Uma pessoa que não teve educação em casa, que é a educação básica. E aí, essa pessoa mal educada, ela saiu destruindo tudo por aqui, largando lixo pelos cantos, entendeu? E foi embora. Aproveitou de tudo, de todo o bom que esse ambiente pode proporcionar para muitas pessoas, entendeu? E utilizou tudo e foi embora. E aí entra você e eu, cidadãs do bem. Nós temos o dever de... E aí também entra a teoria da janela quebrada. Nós temos o dever de, como cidadão, ver o erro e consertar o erro. Então, se eu encontro aqui um papel de bala, um lixo espalhado, qualquer coisa, qualquer patrimônio público, seja ele público ou privado, independente, destruído, nós temos o dever de tentar consertar, entendeu? Ou acionar órgãos ou entidades competentes para que conserte esse problema. Porque se a gente passa por esse caminho e vê o problema nesse caminho, que no caso aqui não tem problema nenhum, tá? Aqui é uma trilha de chão de terra batido, um lugar incrível, com repleto de árvores em volta, como vocês podem ver, natureza e os pássaros cantando. Mas vamos supor que você passe por esse caminho e você veja algo de errado, algo que não é daqui, algo destruído. E você simplesmente passa, deixa para lá. Continua caminhando e aquele problema ficou para trás. Esse pequeno problema que você deixou de consertar, que você deixou de resolver, ele vai atrair, não só atrair, mas causar outros problemas. E de grão em grão a galinha enche papo. Esse com certeza vocês já ouviram falar, né? De grão em grão a galinha enche papo. Então, se pequenos problemas vão atraindo outros pequenos problemas, no futuro, e num futuro não tão distante, nós estamos enfurnados e vivendo dentro de grandes problemas, que no passado eram pequenos problemas e hoje são grandes problemas. E essa estrada representa um país arrumado, limpo, organizado e bem estruturado, com uma vida bem saudável, como vocês podem ver, diferente do nosso país, diferente do Brasil. É claro que no Brasil existem lugares como esse, né? Mas se você for parar para ver no que o Brasil está se tornando, está completamente diferente dessa estrada. E aonde entra a teoria da janela quebrada? Se você entra num ambiente e você vê uma janela quebrada, você pode ter certeza que no dia seguinte, quando você voltar, não necessariamente no dia seguinte, né? Mas daqui a uma semana ou 2 semanas, outra janela vai estar quebrada, entendeu? Porque isso vai atraindo o aspecto de destruição, sabe? Coisas negativas, e aí aquele ambiente começa a ser depredado, começa a ser vandalizado. E quando você para perceber, não tem muito o que se fazer, a não ser que os poderosos ou então pessoas com interesse se proponham a mudar esse ambiente. Vocês podem reparar isso nas universidades federais do Brasil, e são ambientes caóticos. Como que
os jovens conseguem estudar nesse tipo de ambiente. É uma coisa absurda. E a teoria da janela quebrada é nada mais, nada menos do que isso. Se você passa por um lugar e você vê um problema naquele lugar, você tenta consertar ele imediatamente, para a próxima pessoa que for passar por ele não encontre problemas, pequenos problemas, e que pessoas que passem por esse caminho novamente no futuro não vejam esse problema e acabem contribuindo com mais problemas. Eu não sei se deu para vocês entenderem, se essa minha explicação foi boa, mas é basicamente isso. A teoria da janela quebrada. Então, se você passar por uma janela quebrada, tente consertar esse problema, entendeu? E isso também pode acontecer muitas vezes na tua vida. Às vezes a tua vida possui uma janela quebrada e você não conserta essa janela, e aí essa janela abre portas para outros problemas acabarem aparecendo na sua vida. Então, se você tem um problema, se está acontecendo algum problema na tua vida, eu recomendo que urgentemente você tente consertar esse problema e se livrar dele o mais rápido possível, entendeu? E se você não conseguir fazer isso sozinho, busque ajuda, amigos, parentes, seu pai, seu irmão, sua mãe, tios, avós, entendeu? Até um simples animalzinho consegue resolver o teu problema, entendeu? E eu digo isso até nos pequenos problemas que nós temos no nosso dia a dia, que são infelicidades, que por algum motivo você pode não acordar tão bem, né? Tão disposto para viver aquele dia. Isso é normal, acontece com todo mundo. Mas basicamente é isso. É isso o que eu tinha para dizer e tentar explicar para vocês. Agora eu tô pegando uma subida aqui, ó, como vocês podem ver, e eu não sei se vai dar para vocês repararem que isso é uma subida. É basicamente isso. Se você gostou desse vídeo e se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, e você acha que esse vídeo pode ajudar alguém de alguma forma, compartilha e curte também. Se você gostou, é claro, comenta sobre esse assunto, se você já ouviu falar da teoria da janela quebrada. Valeu, um abraço, tamo junto e fiquem acompanhando os próximos vídeos que serão sensacionais. Olha que dia lindo, cara. E olha que ambiente lindo. Valeu, pessoal. Tamo junto.